Oi, gente, voltamos de novo para a matemática de divisão, mas agora aula 2. Detalhe, o que vocês estão aprendendo nessas aulas são referentes ao conhecimento prévio, né, das operações anteriores. Então, assim, vou revisar um pouco do que a gente viu na primeira aula. A gente aprendeu que elas são divididas em unidades, certo? Dezenas e centenas. Sabendo que as unidades, elas começam do 0 e vão para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? As dezenas dentro dessa linha aqui eu também só vou poder colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nas centenas, o mesmo esquema. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente aprendeu que é por isso que o nosso sistema é chamado decimal, porque se após o 9 eu acrescer uma ordem aqui, ele vai para a ordem seguinte. Ou seja, se eu acrescer 1 no 9, ele vai virar 10. Se eu acrescer 1 no 19, ele vira 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tá? A mesma coisa, eu cheguei no 99, acresci uma ordem e ele vai para a seguinte, que é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900. Aí, vamos lá. Tia, por que a tia colocou um de azul e um de preto? Por quê? Quando eu coloco aqui, dentro de cada coluna dessa, eu só vou poder colocar o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A forma que eu vou ler é que vai ser essa que eu completei com o 0. Por exemplo, se eu for colocar dentro de um quadro de valor o 3 nas centenas, já que eu só posso colocar até o 9, aqui eu vou escolher o 6 e aqui eu vou escolher o 8. Como é que eu faço essa leitura? 8, 60, 300. Então, o número que eu tenho aqui é 368. Ok? Então, o jeito que eu escrevo é diferente do jeito que eu vou representar aquele número, certo? Na minha cabeça, na minha leitura. Então, vamos fazer só mais um para tirar a dúvida. Aqui virou 1. Aqui virou 5. E aqui virou 0. Se aqui é 0, todo 0 é vazio. Então, eu tenho o 100. Só que eu não falo 150 e 0. Não. Eu vou falar 150. Que é outra coisa que você vai saber. Aqui, do 10 até o 20, eu aconselho você decorar realmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E do 10 ao 20 também. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Por quê? Essa leitura aqui, você pegando o númerozinho dali, botando pra cá, pegando o númerozinho dali pra cá, ela só vai dar certo do 20 pra lá. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui o 4, vai ficar 40. Se eu colocar o 8, vai ficar 80. Porém, se eu colocar o 1 e o 9, eu não vou ler 10, 9. Eu vou ler 19. Aí, para facilitar o processo, é claro que eu sei que você sabe que é 19, mas para facilitar o processo,
é bom que você decore, tá? Decore mesmo. Do 10 até o 19, ou seja, do 1 até o 19, para não ter dúvida. O mesmo vai acontecer com 100. Se eu colocar 1 aqui, eu não vou ler 150. Vou botar um 8 aqui, só para facilitar a leitura. Eu não vou ler 158, eu vou ler 100. Então, vai ter que lembrar também que o 100, quando você lê, é 100. Sabendo disso, dessas especificações, só essas, você consegue fazer a leitura de qualquer número. Por quê? Você aprendeu a fazer a leitura das unidades, dezenas, centenas, até aqui, 999, 888, 889. Aprendeu a fazer a leitura desse jeito, você vai decorar os pontinhos. Vou escrever o número 356. Ponto. Esse primeiro ponto aqui, ele se chama 1000. Se ele parou aqui, ó, você só tem a classe simples. A classe que não é nada. Ele é só o 358. Mas, se você passou dela uma casa que seja, vamos dizer que foi o 9, então você tem 9.000, primeiro pontinho 1000, 356, tá? Vamos colocar mais dois números aqui. Mesmo esquema. 829.358. Ah, mas eu quero que o número seja maior. Então, aqui vai ficar 1000 de novo? Não. Esse segundo ponto, ele vai ser milhão. No caso, né, no português, se passou de 1, não é mais milhão, é milhões. Mas aqui eu vou fazer o teste com 1. 1.829.356. Ah, mas agora eu vou botar outra casa. Eu vou colocar 571 milhões, porque passa por plural. 829.356. Bom, para a leitura e escrita dos números, né, você só vai aprender isso. A leitura das unidades até 9, a leitura das dezenas do 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, a leitura das centenas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, tá? E lembrar que o 100, quando você for fazer a leitura, ele vai ser 100. E decorar, porque ele não vai seguir a regra, vai ser como se fosse irregular a essa regra, do 10 ao 20. Pronto. Passou por isso aqui, você sabe fazer a leitura de qualquer número, porque os pontinhos a cada classe, eles vão subir tipo de hierarquia, né, como se fosse a cargos. O primeiro pontinho depois das 3 primeiras casas, que são simples, é 1000, da unidade de milhar, da classe de milhar. Mais 3 pontinhos você vai ter o outro, que vai ser o milhão. E assim sucessivamente. Bilhão, trilhão, quadrilhão, sextalhão, e lá se vai. Pronto. Então, nessa daqui, a gente vai ter a leitura e a escrita, né? Para findar de vez a leitura e a escrita dos números. Para que serve isso na divisão? Bem, vamos lá. Se eu vou somar valores, que vocês já sabem, né? Eu vou ter que entender que qualquer operação que eu faça, ela ocorre dentro de um quadro de valores. De unidades, de dezenas, de centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, né? Então, aqui é como se fosse aquela filinha da lotérica. Deu 2 mais 9, o resultado deu 11. Os últimos serão os primeiros, o último fica aqui e o da frente vai para cá para somar com o que está aqui e colocar no outro. Dentro de cada quadrinho desse, só fica um algarismo. Ok? Pronto. Aí, o que é que a gente vai ver agora, ainda dentro da leitura? Da mesma forma que eu fiz a leitura do número. Deixa eu botar aqui um número qualquer.
Eu tenho certeza que você é totalmente capaz de ler esse número, mas eu vou ler com você, ó. 4, 54, 654, 1.000, 9.000, 49.349.654. 8 milhões. 8.349.654. Bom, eu vou decompor esse número. Eu vou dizer para vocês o que é decompor e depois eu vou compor esse número. Pronto. Quando eu estou decompondo esse número, eu estou separando ele em ordens. Então, essa aqui é a unidade, então é de 1 em 1. 4. O número que vem atrás dele é o 5. Então, ele é uma dezena. O D daqui, a gente aprendeu lá a ler que é 50. Então, esse daqui é centena. Então, ele é 6 e depois dele eu vou ter 2 zeros. 654. Decompus. Ixi, mas ele não acabou aí não, ó tia. Continua. 9 milhões. Cheguei no 9 milhões. Mas 9 milhões é a unidade. Eu vou colocar o 9 sozinho? Não. É aí que vem o truque. Se você for fazer para uma prova, já que você já decorou lá, já soube a leitura, tudo, você não precisa estar, para decompor e para compor um número, tá se dando esse trabalho, ok? Quando você for decompor um número, basta você fazer da seguinte forma. 8. Atrás do 8 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos, eu coloco 6 zeros. Coloco o próximo número, que é o 3. Depois do 3 tem quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou assim até o final. 4. Quantos depois do 4? Tem 4. Depois do 4 tem o 9. Depois do 9 eu tenho 3. Depois do 9 está o 6. Depois do 3 eu tenho 2. Depois do 6 eu tenho 5. Depois do 5 tem só um algarismo e 4. 8 milhões. 8 milhões. 300 mil. 400 mil. 9.654, sem precisar ler o número. Por quê? Vai precisar que você esteja se desgastando para ler esse número? Não, para mim importa que você aprendeu. Aprendeu? Para mim importa que você tire um 10 na prova. Não é assim? Então pronto. Quando tiver lá, decomponha um número, é isso que ele quer que você faça. Ah, tia, mas se aqui, no lugar desse daqui, tiver um 0, a gente vai colocar ele agora, né? E vamos colocar aqui. O que é que eu aconselho? Eu aconselho que você faça a leitura normal aqui, independente do 0, porque não vai interferir, a gente vai aprender isso em compor. Porém, se você quiser facilitar, decore a regra. 8, depois do 8 eu tenho 6 números. Depois eu tenho 3. Depois do 3 eu tenho 5 números. Aí depois eu tenho 0. Eu acabei de dizer lá na leitura que o 0 é vazio. Então eu não coloco. Passo para o 9. Depois do 9 eu tenho 3 números. O próximo número é outro 0. O 0 é vazio, não coloco. Passo para o 5. Depois do 5 tem só um número, um algarismo. E o 4. 8 milhões, 300 mil, 9.054. Você decompôs. Uma coisa muito importante que facilita bastante a sua leitura é respeitar que a cada 3 algarismos você põe o númerozinho, ó, 9.000, já facilita. Então, 1, 2, 3, pontinho, 1.000. 300, ó, fica bem mais fácil de ler. 300 mil. 1, 2, 3 mil, 1, 2, 3 milhões, 8 milhões, 300 mil, 9.054. Isso aqui é decompor, tá? Você pode fazer pela leitura, você pode fazer na contagem. Para quem está estudando para só tirar o 10 na prova, para facilitar, para não encher a cabeça com mais regras,
Faça dessa forma. Conte as casas depois de cada algarismo e vai colocando. E como eu falei na aula anterior, tenha só paciência, organização e calma, que no final vai dar certo, certo? Agora que a gente aprendeu a decompor, a gente vai compor o número. Como é que a gente vai compor o número? Esse número decomposto, para não ficar muito... como é que eu vou dizer? Pronto, transformei o número em outro número. 18.809.089. Então, como é que eu vou compor o número? Ele vai me dar lá, ó, 10 milhões mais 8 milhões mais 800 mil mais 9 mil mais 80 mais 9. Posso fazer a leitura? Fazer lá o meu quadrinho, unidade, dezena, centena, simples. Unidade, dezena, centena, de milhar, primeiro pontinho, 1000. Unidade, dezena e centena de milhão. Posso ir lá colocando? Posso. Ó, do final para o começo. Nas unidades eu tenho 9. Nas dezenas eu vou ter o 8. Nas centenas eu não vou ter nada. Como é que eu sei? Porque a minha centena é o terceiro quadrinho, então eu não tenho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7, né? Então, aqui vai ser aqui. E 3, 6, 8. 3, 6, 8, bem aqui. Completo com zero, que na matemática nada pode ficar vazio. O zero representa o vazio. Pronto, compus. 18.809.089. Ixi, mas eu achei muito difícil contar. Da mesma forma que você conta os números que estão abaixo do número para decompor, você conta quantos números tem abaixo para descobrir a casa e colocar e compor. Uma outra forma que você faz, eu vou colocar aqui mais no cantinho, é você somar do jeito que ele está botando. 10 milhões. Lembrando que nunca pode sobrar casa para cá. Então, você coloca logo, começa arrumando do final pro começo, certo? Lá tem 800 mil, 1, 2, 3, 9 mil, 89. Você não aprendeu a somar? Então, pronto, agora é só somar, ó. 0, 0, 0, 0, 9, 8, 0, 9, 0, 8, 8, 1. 18.989. Então, para mim, eu acho que, embora mais trabalhoso, esse tipo de composição, para você compor um número, é muito mais fácil do que esse. Já para você decompor, eu prefiro que você conte as casinhas, né, os algarismos, após de cada número e faça isso de forma organizada. Bom, lembrando sempre que quando você for organizar uma conta, ela nunca pode faltar para cá. Aqui no finalzinho nunca pode sobrar casas, ó. Olha, uma pirâmide inversa, tá? Então, 9 eu não posso colocar aqui, não. Justamente por quê? Porque você está seguindo um quadro de unidades. Então, você vai organizando de acordo com cada número o seu valor, né? Gente, essa daqui foi só a recapitulação da nossa primeira aula, que foi leitura, composição e decomposição, né, dos números. Para quê? Para facilitar a nossa próxima aula, que é a resolução da multiplicação complexa. Tá bom, gente?
Cheiro no coração de vocês.